João 11, a partir do verso 1. Você está vendo alguém sem Bíblia, pode oferecer para ele ou para ela aí a leitura. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vamos orar? Feche seus olhos aí, curve sua cabeça. Deus, nós somos tão pequenos, Senhor, em força, nós somos tão pequenos em sabedoria, em santidade em relação a você, que nós nos sentimos constrangidos diante da Tua grandeza, mas ao mesmo tempo nos conforta saber que o Senhor nos ama, que a Tua graça, ela tem sido derramada sobre toda a terra, chamando pecadores ao arrependimento, nos tentando mostrar o caminho que nós devemos seguir. E nessa noite eu te peço, Senhor, nos encontre, Pai, se revele para nós, revele um pouco mais da Tua vontade, da Tua glória, do Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, para que não sejamos como qualquer pessoa, Senhor, que não tem conhecimento de Ti, Senhor, para que não saiamos dessas portas, Senhor, do mesmo jeito que chegamos, mas renovados, transformados, fortalecidos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui humildemente dependendo de Você, Pai. E é no nome de Jesus que nós já Te agradecemos, crendo que o Senhor trará resposta às nossas orações. Amém e amém. Meus irmãos, de onde vêm as doenças? De onde vêm as enfermidades? Enfermidades que assolam a humanidade desde que o mundo é mundo, né? E se Deus é bom, como Deus é bom, se Ele é perfeito, se Ele é pleno em amor, se Ele é absolutamente cheio de bondade, de compaixão, de longanimidade, por que o mundo sofre tanto com enfermidades? A gente acabou de ver o testemunho de Hélida, por exemplo, que estava enfrentando uma luta, uma dificuldade, e como isso traz angústia para o coração da gente. Há tantas pessoas que agora mesmo, né, você está me ouvindo e está passando por uma dificuldade física, uma dificuldade de saúde, né? E se a gente voltar um pouco na história da criação, a gente vai ver que a enfermidade, a doença, ela não estava no plano original de Deus. Aliás, a morte, né, essa corrupção, que é esse processo de degradação que acomete a todos os homens, né? A gente chega a um ponto de maturidade e depois a gente entra nesse processo de envelhecimento que é inevitável até a morte. E isso não estava no plano original de Deus. O plano original de Deus era de uma vida perpétua, eterna, mas desde que o pecado entrou na humanidade, desde que o homem decidiu se rebelar contra Deus, rejeitar a vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho, lá em Adão, o primeiro homem, né, a enfermidade entrou como outras formas de mal, né, tem acometido os homens desde então. E a gente sabe que
esse tipo de mal específico é uma coisa que não poupa famílias, que não poupa classe social, que não enxerga nem discerne capacidade intelectual, boas intenções, enfim. Algumas vezes um jovem, outras vezes um velho, mas a gente tem sempre notícia de alguém que adoeceu, que ficou doente, que de repente foi surpreendido por uma calamidade, por uma tempestade. Agora, a gente precisa entender que, do ponto de vista prático, direto, objetivo, Deus, Ele conhece, obviamente, a nossa estrutura humana, mas há algumas razões específicas para as quais as enfermidades vêm. E esse é um terreno muito perigoso, porque eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas em linhas gerais, a gente consegue sim observar algumas causas para determinadas doenças e enfermidades. Por exemplo, algumas vezes Deus espera chamar a atenção da família ou dos amigos mais próximos de alguém que é acometido por alguma enfermidade ou doença. Isso é um fato. Às vezes a pessoa é cristã, ela serve a Deus, é temente a Deus, ou às vezes não, ela é uma pessoa que segue o seu próprio caminho, é obstinada, ela é rebelde, né? Mas de repente vem essa enfermidade e as pessoas em volta, elas são despertadas por causa dessa enfermidade. Isso chama a atenção, isso atrai os olhos e de repente Deus começa a manifestar a sua fala, né? O Dr. John Stott, ele diz que Deus muitas vezes tenta nos falar pelo sussurro da sua graça, da sua compaixão, e às vezes ele precisa usar o megafone do sofrimento para que as pessoas venham ouvir a sua voz. E isso é um fato. Outras vezes, essa enfermidade ela é enviada para a conversão da alma do próprio indivíduo. O sujeito está lá, vivendo ao seu bel prazer, ele está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com o valor do dólar, ele está preocupado com a promoção de alguma coisa que vai sair no mercado, e de repente ele se vê acometido por uma situação, ele se vê nessa impotência existencial, e ele de repente precisa voltar para Deus. É no leito da enfermidade que a injustiça, o pecado do coração se revela, se mostra, e ele se vê agora necessitado, e se volta para Deus, e a alma vai e encontra descanso em Jesus Cristo, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes também, nós precisamos entender que Deus olha para a pessoa com desagrado. Às vezes Deus está olhando para alguém e está vendo que o caminho que ele está tentando percorrer não é um caminho correto, não é um caminho direito. E Deus precisa sim, Ele usa da forma como quer, mas Ele usa determinadas circunstâncias para chamar a atenção de alguém, e às vezes Ele chega ao extremo de abreviar os dias de uma pessoa nesse sentido. Eu, por exemplo, já tenho testemunhado de pastores, inclusive, que tiveram seus dias abreviados por causa de uma atitude de coração rebelde, por simplesmente rejeitarem ouvir a voz de Deus. Eu conheço pessoas que Deus deu um talento extremo, que deu uma capacidade extrema para a obra, para o serviço, chamou, mas de repente a pessoa quis viver de acordo com a própria vontade e não conseguiu viver de acordo com os propósitos de Deus, e foi necessário que Deus agisse de forma arbitrária. Provérbios 29:1 fala a respeito disso, diz assim, presta atenção: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Isso é muito sério.
Esse é um fato bíblico. Paulo, escrevendo aos Coríntios, que era uma igreja que fluía bastante nos dons, mas que era absolutamente carnal, ele diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, no sentido de que já haviam morrido. Mas há também uma razão para a enfermidade, um outro caso, que é o caso que nós acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo 11, o caso de Lázaro, filho de Deus, doente, para que Cristo fosse glorificado nele. Esse é um caso de Lázaro. E quem é Lázaro? Quem é essa pessoa? Diz a Bíblia que Lázaro, porém, estava enfermo. E, obviamente, Lázaro era alguém a quem Jesus amava. É assim que o texto se refere a esse homem, né? As irmãs de Lázaro, quando vão procurar Jesus, elas dizem: mestre, vem logo, porque Lázaro, a quem ama, está doente. E Lázaro, não só Lázaro, mas a família de Lázaro era muito querida aos olhos de Jesus. Lázaro é irmão de Marta e de Maria, a quem Jesus, ou com quem Jesus gozava de uma certa até intimidade, amizade, né? Jesus tem um carinho especial por essas mulheres. Maria, por exemplo, é aquela que quebrou um frasco de alabastro sobre a cabeça de Jesus, ungindo Jesus para a morte. Ela, em determinado momento, chora aos pés de Jesus, lavando seus pés com lágrimas, enxugando com seus cabelos, demonstrando uma declaração de amor, né, um gesto de adoração como nunca antes se havia visto. E por isso Jesus disse que onde quer que fosse pregado esse evangelho, o que essa mulher havia feito seria testemunhado, né? A gente vê, por exemplo, Jesus na casa de Marta e de Maria, e Maria está lá, ou Marta está preocupada na cozinha, mas Maria é essa que escolheu a boa parte, que não seria tirada. Então Jesus tinha, sim, um certo grau de intimidade com Lázaro. Eles eram, sim, não só conhecidos, mas amigos. E é muito claro, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, diz o texto. Quando chega a notícia de que Lázaro havia morrido, os discípulos ficam perguntando se de fato aquilo havia acontecido. Jesus responde para eles dizendo assim: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Quer dizer, não era todo mundo nesse momento aqui que Jesus tratava de amigo pessoal, mas Lázaro gozava dessa posição, e Lázaro agora estava doente. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é aquela ideia de que se o cristão está passando por sofrimento, é porque, de alguma forma, ele está em pecado. Tem muita gente que pensa assim. Há um evangelho aí fora que pensa dessa natureza. Se o sujeito vai bem, se a conta bancária está positiva, se ele está bem de saúde, se está tudo certinho na vida dele, é porque ele está fazendo a vontade de Deus. E se o outro está passando por uma dificuldade, ficou desempregado, né, de repente o ministério não está fluindo, é porque ele está em pecado e alguma coisa de errado tem. Não. Primeira coisa que a gente aprende é a não julgar as pessoas por causa da aflição que elas estão passando. Às vezes você pode ver até uma pessoa que está presa a um pecado, presa a uma dependência química, eu não sei, e a tendência natural é julgar a pessoa, já querendo determinar o futuro, já querendo condenar, né? E é o que Jesus nos adverte tantas vezes a não fazer. Olha, não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma como vocês julgarem, vocês serão julgados. Na mesma medida que vocês usarem, ou com a mesma medida que vocês usarem para julgar alguém, vocês serão medidos, né? E a gente vê tantos e tantos exemplos na Bíblia. Jó, por exemplo, que era um homem justo, temente a Deus,
e que precisou passar por provações para a glória de Deus. Ele passou por sofrimentos inimagináveis. A gente não consegue entrar na vida de Jó, por exemplo, como de fato o seu processo de dor aconteceu, para entender que Deus usa os meios que Ele quer, porque Ele é soberano. O rei Ezequias, por exemplo, a quem Deus havia abreviado os anos, mas ele ora e Deus tem misericórdia, estende esses anos. Mas enfim, ele estava caminhando para a morte, mas apesar disso, eram pessoas a quem, ou melhor, eram pessoas que pertenciam a Deus. Eram pessoas de uma estirpe especial, que andavam em intimidade com Deus. Então, nós também não podemos, outra coisa que a gente precisa desmistificar, é duvidar do amor de Deus em tempos de sofrimento. E eu sei que isso é difícil para todos nós. Porque a primeira pergunta que a gente faz na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da angústia é: onde está Deus? É verdade ou não é? A gente passa por uma dificuldade, a gente é surpreendido por algo ruim, por alguma dor, e a gente pergunta: poxa, onde é que afinal de contas está Deus? Mas a grande verdade é que Deus continua trabalhando na nossa vida, trabalhando no curso da nossa história. Ele inclina sempre o seu olhar mais atentamente nos momentos de sofrimento, ainda que a gente não perceba. Deus está lá. Em momento algum, as coisas fogem do controle de Deus. Nunca pense, por maior que seja o absurdo, por maior que seja a tragédia histórica, não pense que as coisas fugiram do controle de Deus, porque nenhuma folha sequer cai sem o consentimento de Deus. Pelo contrário, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, é o que diz a palavra. Amém? Amém. Amém. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então o problema não estava no caráter de Lázaro, o problema não estava na relação de Lázaro com Deus, não era de forma alguma nenhuma relação problemática, pelo contrário, eles eram amigos, havia um apreço mútuo, né? Lázaro era uma testemunha de Jesus, mas ainda assim nós vemos que o sofrimento ele pode acometer pessoas a quem Jesus ama, né? E talvez você esteja hoje passando por um momento de sofrimento, de dúvida, mas saiba que Jesus te ama, e que Ele vê o teu sofrimento, e Ele está com você nesse momento de dor. Outro detalhe em relação a essa história é o lugar, Betânia. Porque Betânia era um lugar que ficava, um povoadozinho que ficava perto do Monte das Oliveiras. Era um lugar onde Jesus estava acostumado a orar. Era um lugar, apesar de pequeno, mas que gozava de um certo número de pessoas em uma boa condição social. E Jesus poderia se referir a Betânia como qualquer cidade, né? Betânia estava a poucas milhas de Jerusalém, mas provavelmente as pessoas conheciam Betânia por ter gente de alta classe social. E eu imagino assim Jesus, em alguns momentos, indo orar em Betânia, e talvez à noite, Jesus tinha essa prática de orar à noite, e ele via a lamparina acesa na casa de Marta, Maria, e na casa de Lázaro. E eu imagino às vezes Jesus agradecendo a Deus pela vida daquela família, ou Jesus intercedendo ao Pai por aqueles irmãos. O fato é que quando Jesus se refere a Betânia, ele se refere a Betânia como sendo uma cidade onde moravam Marta e Maria. E hoje,
quando a gente vê pessoas assim de renome, pessoas de uma posição alta, gente poderosa, né? A gente geralmente associa pessoas aos lugares onde nasceram, onde moram, né? João Pessoa é a cidade onde nasceu fulano de tal, uma celebridade. Ou João Pessoa é o lugar onde vive Cicrano, que é um homem muito rico, muito poderoso, usineiro, né? E Jesus poderia se referir a Betânia como qualquer lugar, mas ele se refere a Betânia como a cidade dessas pessoas, mostrando a importância que elas tinham para a sua vida. E eu fui pregar ontem num encontro de adolescentes, de jovens, me desculpe, e eu estava lembrando que uma das palavras que Deus me deu depois da minha conversão foi a de que o Senhor havia escrito o meu nome nas palmas das suas mãos. E que os meus muros, que têm a ver com o coração, já preguei sobre isso aqui, estavam constantemente diante dele. E do mesmo jeito é a sua vida. Não pense diferente, isso não é só uma figura de linguagem. Jesus, imagine que Jesus tem o seu nome gravado nas palmas das suas mãos. Quando ele vê os cravos ali, as marcas dos cravos, as suas feridas, ele se lembra que morreu por você, de que derramou seu sangue pela sua vida. E como noivo que ama o lugar onde sua noiva habita, Jesus conhece exatamente a sua morada. Ele conhece o seu leito onde você dorme e se levanta. Ele sabe o lugar onde você congrega. Hoje mesmo, Ele está aqui nessa noite para falar com você, para falar com o seu coração, para trazer algumas respostas ou alguma luz em relação ao seu sofrimento. Saiba de uma coisa, Jesus ama os lugares por onde você passa, porque por onde você passa, Jesus está indo com você, manifestando a sua glória. Mesmo quando você não percebe, as pessoas observam que há algo diferente em você, e é a presença do Espírito Santo. É o bom perfume de Jesus Cristo. Ele conhece isso, ele sabe disso. Agora, há algumas mensagens que nós encontramos nesse texto e que eu queria compartilhar com você. A primeira delas é que as irmãs de Lázaro mandaram-lhe, pois, dizer. Elas mandam um recado para Jesus. E este parece ter sido o primeiro recurso que elas usaram quando a enfermidade veio. Manda um recado para Jesus, manda dizer para Jesus. Elas não cogitavam que esse problema físico exigisse uma atenção especial de Jesus. Elas vão lá, mandam alguém dizer que Lázaro está doente e aguardam. Elas ficam lá esperando ver no que vai dar. Maria, lembra que ela havia escolhido a boa parte, ficar aos pés de Jesus, estar na presença de Jesus. Mas nesse primeiro momento elas não conseguem fazer nada de diferente. Elas não conseguem, por exemplo, ir diretamente até Jesus, elas simplesmente mandam um recado para Jesus. Mas a palavra diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Veja, talvez elas tivessem esquecido dessa dimensão da oração, porque elas de onde estavam poderiam clamar a Jesus e seriam ouvidas por Jesus, o seu clamor seria atendido, mas é aquilo que o Caio Fábio chama de terceirização da fé.
é o que a gente costuma fazer e ver. Ao invés de irmos pessoalmente a Jesus, ao invés de clamarmos por Jesus, a gente está sempre buscando alguém que faça isso por nós. Alguém que tenha o dom de cura, alguém que possa trazer uma palavra profética e rema de Deus. E eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas, porque Ele usa, nós sabemos que Ele usa, mas o fato é que você, meu irmão, pelo sacrifício na cruz que já foi feito, você tem livre acesso a Jesus, você tem ligação direta com Ele, e o que Jesus espera é que você vá pessoalmente a Ele e apresente a sua angústia. Mais uma vez eu vou recorrer ao testemunho de Hélida, né? Quando ela diz que orou algumas vezes, né? Mas daquele jeito, Deus tu sabes, Deus tu estás vendo, e às vezes falta na gente essa confiança, de pedir a Deus resposta para o nosso sofrimento, de pedir a Deus direção para esse momento que a gente está vivendo, embora nem sempre Deus responda como a gente quer, isso é fato, porque quando esse recado chega para Jesus, qual é a reação dele? Ele espera nesse primeiro momento pelo menos uns 2 dias para poder se mover em direção ao sofrimento, e isso nos angustia demais, meus irmãos. Só quem está passando pelo momento de dor, só quem está passando pelo deserto é que sabe o que é estar no deserto. É verdade ou não é? E com Lázaro não foi diferente. O que quer que... alguns creem em Cristo com suas almas, mas não com a sua vida como um todo. Às vezes a pessoa está passando por um momento de tristeza, de luto, de depressão, e ela crê que Jesus pode curar. Mas se de repente é um problema físico, um problema mais grave, mais difícil, porque para Deus não é uma coisa difícil, nem impossível, isso nos intimida na nossa vida de oração, na nossa confiança, né? Isso tenta minar a nossa fé. Mas é aí onde a gente precisa entender o caráter de Jesus, porque a salvação vem para o todo. Jesus não está preocupado apenas com a alma, Ele está preocupado com o ser por completo. E o fato é que a manifestação da glória de Deus vem de acordo com essa sua soberania. Jesus diz, ele responde para ela, eis que está enfermo, alguém diz, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E é interessante, mais uma vez, porque o único argumento que alguém poderia estar usando para Jesus, ao ponto de tocar o sentimento de Jesus, de tentar sensibilizar a Jesus, era esse. Talvez sendo uma forma de colocar Jesus contra a parede. Aquele a quem tu amas está doente, a coisa pesou. Talvez fosse uma forma de apressar Deus, uma forma de tentar fazer com que Deus fosse manipulado a curar naquele momento instantâneo. Mas não é assim que as coisas acontecem. O que a gente encontra na realidade é uma santa delicadeza na reação de Jesus. Jesus amava Lázaro, Jesus conhecia a condição de Lázaro, o momento que ele estava vivendo, mas a grande resposta que Jesus dá é: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E não importa o quanto isso nos angustia, Deus sabe como trabalha, Ele sabe por que trabalha. E eu sei que o conhecimento desse fato não altera a dor,
muitas vezes não é capaz de remover a angústia, mas conforta o fato de saber de que a minha vida e a sua vida está sendo utilizada para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Filipenses 4:6 diz assim que antes sejam conhecidas as nossas petições diante de Deus. E é isso que a gente precisa fazer. A única resposta imediata àquele clamor que foi enviado a Jesus foi: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus não curou imediatamente Lázaro, embora ele soubesse qual seria o fim da situação. Deus estava trabalhando no sofrimento para que a glória do Senhor se revelasse, para que a glória de Deus fosse manifesta. Talvez aquelas irmãs estivessem ali esperando uma palavra como o centurião romano recebeu. Talvez elas esperassem um milagre imediato, uma ordem que Jesus desse. Mas o fato é que para a glória de Deus, para a glória do Filho de Deus, é que Jesus disse que ele não estava doente, mas que ele havia dormido. Lázaro chegou ao ponto de perder a própria vida, de morrer de fato, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Agora eu pergunto, é fácil isso? É fácil a gente aceitar uma realidade como essa? Você imagina o desespero daquelas irmãs, sabendo que Jesus as amava, sabendo que Jesus amava Lázaro, tanto que quando Jesus demora ainda pelo menos uns 4 dias para poder chegar em Betânia, e a primeira reação de de Marta é dizer: Senhor, se tu estiveste aqui, isso não teria acontecido. Mas em momento algum Jesus se desespera, em momento algum Jesus entra nesse jogo de ansiedade, apesar de que ele chora porque ele reconhece a dor do sofrimento humano. É exatamente por isso, meu irmão, que Deus se encarnou em Jesus Cristo, para que ele pudesse sentir aquilo que a gente sente nesse mundo caído, nesse mundo marcado pelo pecado, tão cheio de falência e de corrupção. Você não tem um Deus que não é capaz de se compadecer das suas angústias, pelo contrário, Ele sabe exatamente o que você tem vivido, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe onde está a tua dor, e Ele está disposto a se revelar sobre a tua vida, para que esse sofrimento seja revertido em glória para o seu nome. Foi preciso que Lázaro chegasse às últimas consequências da sua enfermidade, que foi a morte, para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. E o poder da ressurreição atuou sobre a vida de Lázaro. Jesus mostrou ser a ressurreição e a vida. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro já estava ali há 4 dias, pelo menos. Quem poderia imaginar que Jesus teria poder para ressuscitar um morto de 4 dias? Mas aquela morte Bom, vou completar a piada do irmão, que é gospel, vale. Lázaro foi o único personagem da Bíblia que escapou fedendo, né? É verdade. Engraçado que hoje eu fiz o casamento de Moglan,
E Moglan é aquela brincadeira, lá vai. Aí Moglan bota Douglas como padrinho aqui na minha frente. Olha, foi um grande livramento hoje nessa manhã, viu? Porque quando eu vi Moglan entrando e olhei para a cara de Douglas, eu já tive uma crise de riso. E eu disse, Senhor Jesus, me socorre, porque ia ser um vexame. Vocês já viram isso aqui, né? Então, cuidado quando fizer uma brincadeira na hora da pregação, porque pode ser que eu não termine. Mas vamos lá. E aí, Cristo é glorificado. Porque quando ele dá a ordem ao morto, ele vem. E é como se a morte não tivesse atingido Lázaro. A pedra é removida, lá vem Lázaro, seja, né, a gente usa essa expressão assim, uma múmia paralítica, né, lá vem Lázaro, todo cheio de talas, todo mumificado, e ele sai do túmulo. E Jesus pede que as pessoas tirem suas faixas e que lhe dê alguma coisa para comer. E assim é todo o sofrimento do povo de Deus, dos filhos de Deus. Comigo e com você, às vezes um filho de Deus está passando por uma luta, por uma aflição, e Deus diz que Ele vem para nos ensinar grandes coisas, para nos dar grandes lições desse sofrimento pelo qual nós passamos. Às vezes a gente pergunta assim, ou melhor, a gente pergunta para Deus, Deus, por quê? Para quê? Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça certo para que o Senhor venha me curar? E às vezes a resposta é, atravesse esse sofrimento para a minha glória. Atravesse essa angústia, para que o meu nome seja glorificado em você. Deus ainda cura? Cura. Alguém já disse que se você pegar um novo convertido e trancar ele assim num quarto, com o Novo Testamento, e deixar ele ler por conta própria durante um mês, o Novo Testamento, lendo, relendo, ele vai ter tanta convicção do poder do Espírito Santo para curar, que é preciso um teólogo muito astuto para poder matar a fé desse cabra, né? Porque o problema não está no poder do Espírito Santo, o problema está na nossa incredulidade. Deus ainda cura. Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e é eternamente. Mas nós não podemos negar o fato de que Deus age por meio do nosso sofrimento. Deus fala e a sua glória se manifesta também nas nossas dores e desertos. Depois, isso revela também o poder do sangue de Cristo. Quando Jesus concede paz numa hora de angústia, quando Ele produz alegria na doença, na pobreza, na perseguição e na morte, não se surpreenda se você precisar sofrer para a glória de Deus, meu irmão. Lembre-se do sangue que o próprio Filho de Deus derramou na cruz. Em Atos dos Apóstolos está escrito que nós precisávamos sofrer. Nós, enquanto cristãos, precisamos sofrer lutas e perseguições por causa do nosso testemunho. Então isso não é novidade para ninguém. E por último, que Deus nos conceda a graça. Deus nos conceda a graça, não só nos tempos de angústia, mas nos tempos de enfermidade, ou melhor, nos tempos de cura e de restauração também. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, nós não temos essa tendência de reconhecer a graça de Deus quando tudo vai bem.
Esse é um fato. A gente não reconhece em tempos de saúde o valor da graça, a preciosidade da graça, da misericórdia que se renova a cada manhã. Alguém já disse que é no pisar das uvas que se produz o doce suco da vinha. O lagar, sabe o que é o lagar? Era aquele lugar ali onde os judeus se utilizavam para pisar as uvas. Era um cercado feito de pedras e ali se colocavam as uvas e o lavrador ficava a pisar e de onde saía o suco de uva e daí vinha o vinho. Não há vinho, não há doçura, não há o suco sem que haja o lagar. E se você está passando por aflição, se você está passando por deserto, se você está passando por momento de tribulação e de angústia, seja ela qual for, use esse lagar para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Use esse lagar. Saiba que Jesus te conhece e Ele está com você. Eu queria encerrar essa mensagem com um vídeo. Inclusive eu já passei aqui há uns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás. Um testemunho de uma jovem. E que, quando você assistir, talvez a palavra faça ainda mais sentido. Essa é a minha oração. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e
Hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Aplaudir o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que esse testemunho de Andressa já tem tocado centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo. E às vezes a gente, com pouco, a gente desperdiça a vida, desperdiça tempo. Mas eu queria que você se colocasse de pé aí onde você está. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quer tudo esteja bem na sua vida, quer você esteja passando por sofrimento, saiba que Deus te ama e que a sua vida precisa ser um reflexo da sua glória. Nós não temos outra vida para viver aqui. Nós não temos outras pessoas, nem outra geração para alcançar. E eu sei, eu já vivi uma vida completamente alheia à vontade de Deus. Eu sei o que é desperdiçar tempo, eu sei o que é desperdiçar talento. Eu sei o que é não entender muito bem a vontade de Deus ou o agir de Deus para a minha vida. Mas uma coisa é necessário se fazer: entregar a vida ao Senhor e confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo em nós, porque Ele está trabalhando dessa forma. Esse sofrimento, meu irmão, essa tribulação, não é para a morte, mas é para a glória de Deus.